Boa noite a todos. Nós vamos dar continuidade ao nosso estudo sobre aquilo que temos e somos em Cristo. E no último estudo falamos que éramos soldados de Cristo, alistados no seu exército a quando da nossa conversão. E como soldados somos alertados a sermos bons soldados. E temos um inimigo identificado. E o nosso inimigo não é a carne e o sangue, não são pessoas. O nosso inimigo é Satanás e o seu exército. E em Efésios nós lemos acerca disso. Nós não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra as hostes espirituais da maldade, lideradas por Satanás. E este é um assunto pesado. Hoje de manhã, quando eu recapitulava este estudo, comecei a ser inundado por uma onda de tristeza, de abatimento. Uma espécie de nuvem escura que se foi instalando na minha mente e na minha alma também. Inexplicavelmente. E eu depreendo que isto se deva ao facto de irmos falar acerca disto, gravarmos acerca disto. Não somente para que agora possamos ter um conhecimento maior do nosso inimigo, das suas táticas, mas também do suprimento do Senhor para esta guerra. E então eu senti o peso disso. Provavelmente também o inimigo a tentar perturbar. E coisa que nunca fiz durante toda esta série de estudos, que já dura há algum tempo. Hoje nós vamos orar, inicialmente. Vamos clamar ao Senhor. Eu preciso disso. Pai Santo, nós podemos clamar no nome do Senhor Jesus, pedindo a Tua proteção. Que o sangue da cruz que nos purificou de todo pecado nos cubra agora com o escudo protetor em relação às hostes espirituais da maldade. E que este estudo possa ser uma bênção para muitos, um despertar para esta realidade. E nós precisamos de Ti, da Tua sabedoria, do Teu poder, da Tua graça. E que o inimigo que seja repreendido, para que haja inteira liberdade para nós fazermos isto para a Tua glória, para a Tua honra e para a desonra do inimigo das nossas almas. E te suplicamos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Eu gostaria de começar este estudo com um versículo que o apóstolo João, o apóstolo do amor, mas mesmo sendo o apóstolo do amor, ele não descurava o inimigo. Ele tinha conhecimento, ele estava atento. Ele, como Paulo podia dizer, nós não ignoramos os seus artigos. E há um versículo em que de uma forma muito afirmativa ele diz, está no capítulo 5, é o versículo 19. Sabemos. Aqui não há a menor dúvida. Sabemos duas coisas. Primeiro, que nós somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. O mundo inteiro. Não é apenas uma questão de ser influenciado pelo maligno. É o mundo inteiro que está morto em delitos e pecados, aqueles que não são de Deus. Jaz. Fala-nos de morte. E fala-nos de sepultados, neste caso nas trevas. O apóstolo Paulo diz que à vontade deles estão presos, mortos em delitos e pecados, andavam segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar. E isto é tenebroso. É o termo, isto é tenebroso. Mas, no meio de toda esta escuridão e destas trevas espirituais, nós podemos ter esta convicção, temos esta certeza. E fazermos nossas as palavras do apóstolo João. Nós sabemos. Sabemos duas coisas, repito, somos de Deus. E sabemos também, temos conhecimento da outra realidade. Quando Paulo diz que a nossa luta não é contra a carne e o sangue, ele usa um termo. Dizem, portanto, que no grego é a palavra palé, que se refere a uma luta corpo a corpo. Proximidade. Não é mandar apenas mísseis à distância, é algo mais do que isso. Satanás não somente manda os seus dardos inflamados, que pode fazê-los à distância, desde as regiões celestiais, mas também pode fazê-lo e faz uma luta apertada, próxima, corpo a corpo. E se nós não estivermos conscientes disto, somos lançados ao tapete, vencidos por quê?
Aqui não há lugar para a neutralidade, conforme já disse. Há uma romaria que se faz na Serra d'Arga, fica lá para o Alto Minho, uma romaria anual. E os romeiros que vão a essa romaria, eles fazem uma coisa. É em honra de São João Batista. Por isso é que se chama a festa de São João d'Arc. E entre outras coisas que eles fazem nessa festa, eles dão uma esmola ao santo e dão uma esmola ao diabo. É como quem diz, Deus é bom, mas o diabo não é mau. Ou então temos que estar de bem com Deus e de bem com o diabo. Não, nós temos que estar de bem com Deus e temos que estar de mal com o diabo. Porque sabemos quem ele é. Temos que ter uma atitude não somente defensiva, mas ofensiva, proativa. Sabemos. Até porque o inimigo sabe acerca de nós. Ele não descura nada que nos diga respeito. Ele sabe e conhece os nossos pontos fracos, os nossos pontos fortes, se é que eles existem. A certa altura, nós damos da palavra de Deus que alguns demónios disseram: nós conhecemos Jesus e sabemos quem é Paulo. Nós sabemos quem é Paulo. Quando Jesus se encontra com Satanás, melhor, quando o Senhor se encontra com Satanás e falam acerca de Jó, nós damos ali claramente que Jó sabia muitas coisas acerca de Jó. Ele não sabe tudo, mas tem o nosso currículo. Ele sabe muita coisa, ele está atento a cada pormenor da nossa vida. Para ver de que modo nos pode roubar, nos pode destruir. E porventura, se não formos do Senhor, até mesmo matar. Estes são os seus objetivos. Temos que o conhecer melhor. E vamos começar do princípio. A sua origem. E para isso, nós vamos para Ezequiel capítulo 28. E nós temos aqui uma profecia e uma lamentação, melhor direi, contra o rei de Tiro. Mas isto tem um alcance muito maior. O rei de Tiro não era isto. Podia ser alguma coisa disto. Mas o alcance vai muito mais longe. E encaixa perfeitamente na pessoa de Satanás. Então nós lemos aqui como é que tudo começou. E lemos como é que ele foi criado. Por quem ele foi criado. Então, para sermos mais claros e mais assertivos, nós vamos ler Ezequiel capítulo 28, versículo 13, nós lemos: Estavas no Éden. Ora, o rei de Tiro não estava. Estavas no Éden, jardim de Deus. De todas as pedras preciosas te cobria. Lemos que ele era o sinete da perfeição, cheio de sabedoria e formosura. Sinete significa marca, distintivo. Ele era perfeito. E não tinha apenas alguma sabedoria. Ele estava cheio de sabedoria e cheio de formosura. Ele era coberto, as suas roupas, as suas vestimentas, por assim dizer, eram pedras preciosas, do mais puro quilato. Reparem, cobria-se com o sárdio, o topázio, o diamante, o berilo, ónix, jaspe, safira, carbúnculo e a esmeralda. De ouro se te fizeram os engastes e os ornamentos no dia em que fostes criado. Portanto, Satanás foi criado. Nós vamos mais longe e nós lemos: Tu eras querubim da guarda, ungido, e te estabeleci. Eras querubim. Querubim, dizem os teólogos, que na hierarquia dos anjos estão em segundo lugar. Pensa-se que primeiramente estão os serafins, depois os querubins. Mas este querubim não era um querubim como um outro qualquer. Eu penso que nesta hierarquia dos querubins, este querubim tinha um estatuto maior. Eras querubim da guarda, ungido, eu te estabeleci. Permanecias no Monte Santo de Deus, no brilho das pedras andavas. Tinha um reino mineral. Nas pedras com brilho. Outra versão diz, nas pedras afogueadas. E a maioria esmagadora dos estudiosos de Bíblia
pensam que estas palavras se referem a Lucifer. Lucifer, Satanás, o diabo. Portanto, Lucifer é um termo que não aparece em todas as versões da Bíblia. Aparece na versão latina, na chamada Vulgata, e aparece também em algumas passagens da King James, a versão inglesa. Significa a estrela da alva, a alva da manhã, a estrela da manhã. E uma outra tradução diz que ele era, para Lucifer, o portador da luz. O portador da luz. Não somente ele estava num reino que brilhava, um reino iluminado, mas ele próprio era portador da luz. Então, talvez por causa disto é que o apóstolo Paulo também escreve aos Coríntios e diz que Satanás hoje se pode transfigurar em anjo de luz. Tal qual camaleão, ele fazer-se passar por aquilo que já foi. Transformar-se em anjo de luz. E nós vemos que os querubins, nomeadamente no templo, tinham uma grande importância. E nós precisamos de ler também em Êxodo. Nós em Êxodo capítulo 25. E no versículo 20, nós lemos assim. Os querubins estenderão as asas por cima, no versículo 20, cobrindo com elas o propiciatório. Ora, o propiciatório onde é que estava? No templo, estava no lugar santíssimo, no Santo dos Santos. E era de cima do propiciatório que o Senhor manifestava a sua presença. E então nós lemos que havia 2 querubins que estendiam as suas asas por cima, cobrindo com elas o propiciatório. E estarão eles de faces voltadas uma para a outra, olhando para o propiciatório, olhando para a presença de Deus. Imaginem esta proximidade. Porás o propiciatório em cima da arca, e dentro dela porás o testemunho, palavra, que eu te darei. Ali virei a ti, e de cima do propiciatório, do meio dos 2 querubins que estão sobre a arca do testemunho, falarei contigo. O Senhor aparecia no meio dos querubins. Reparem nesta proximidade entre o Senhor e os querubins. E a proximidade ainda seria maior com este querubim ungido. Voltando à nossa passagem de Ezequiel, capítulo 28, nós lemos que ele era perfeito nos seus caminhos desde o dia em que foi criado. Este querubim, como nós sabemos, transformou-se em Lucifer, Satanás, mas Deus não criou Satanás. Deus não criou o mal. Deus criou este querubim perfeito. E por opção, por escolha, porque tinha vontade própria, ele rebelou-se contra Deus, como iremos ver no próximo estudo, e transformou-se em Satanás. Mas Deus não criou Satanás. Deus não criou a maldade. Deus criou um ser perfeito, formou-se neste reino mineral e que de uma forma muito particular estava próximo de Deus e deveria de refletir a presença e a luz de Deus. O que é que aconteceu? Nós lemos que este querubim ungido, criado por Deus, era perfeito nos seus caminhos até que se achou iniquidade nele. Houve um ponto de viragem, uma mudança de página. E nós iremos ver em que é que consistiu essa mudança, o porquê dessa mudança. O porquê desta criatura de Deus, salientamos, criatura de Deus, anjo de luz, estrela da manhã, e a estrela da alva, se transformou no príncipe da estrada. E no próximo estudo iremos falar acerca disto. Hoje ficamos apenas com estes conceitos. Não é muita informação, eu sei, mas é proposital. É para que possamos apreender esta pouca, pequena, mas grande e importante informação acerca de Lucifer. Mais tarde, hoje, o príncipe da estrada. E que o Senhor nos dê graça, sabedoria e proteção
para falarmos acerca deste assunto tão importante. Em nome do Senhor Jesus.